Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Oi, irmãos, então vamos agora aprender de Deus, né? Nossa missão aqui é falar do amor de Deus, do seu perdão, da sua bondade, da sua generosidade. Eu desejo do fundo do meu coração que essa pregação fale ao seu coração. É claro, você tem que estar aberto para receber, né? Você sabe que tem gente que faz uma certa resistência. Por quê? Porque às vezes quer ouvir o que ela quer ouvir, né? Não quer ouvir o que Deus quer falar com ela. Então, aproveite bem o seu coração que está aberto, certo? Seus ouvidos atentos, para ouvir as propostas que Deus tem para você aqui. Amém? Desejo muito que você saia daqui alimentado, sustentado pelo Espírito Santo. É o desejo do meu coração. Quero que você saia daqui bem abençoado. No capítulo, antes de falar do livro, deixa eu falar do tema primeiro, que é melhor, né? Nós vamos trabalhar esse tema hoje, irmãos. Olha isso. Cuidado com o exagero. Como é que é o tema? Cuidado com o exagero. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, dentro desse tema. Tudo aquilo que é exagerado demais, é excesso. Tudo aquilo que é exagerado pode fazer mal. Tudo aquilo que é exagerado traz, de certa forma, um certo desconforto. Entendeu? Tudo aquilo que é exagerado pode até trazer prejuízo. Causa prejuízo. Então percebe que tudo que é exagerado faz mal. Tudo que é exagerado traz desconforto. E tudo que é exagerado, traz um certo prejuízo. Faz mal, desconforto e prejuízo. E aí eu preciso então trabalhar isso. Será que o que eu faço não está sendo exagerado demais? E por esse motivo eu estou tomando prejuízo? Está me fazendo mal? Está ficando já desconfortável? Entende? Será que o que eu penso, os meus pensamentos, não está exagerado demais? Por isso eu não durmo à noite, tenho muita insônia, às vezes pesadelo. As minhas 8 horas que deveriam ser bem dormidas, não está sendo. Acordo cansado. Muito pensamento, está exagerado. Será que as minhas atividades profissionais não estão me deixando fadigado, cansado, esgotado? Está conseguindo entender? Não está exagerado? Será que o que eu faço em casa não está exagerado? Tenta entender. É só você começar a olhar e observar. Está te fazendo mal? Está te trazendo prejuízo? Está ficando desconfortável? Está te deixando cansado? Você está ficando esgotado? Então é excesso. E tudo que é excesso, a palavra de Deus não é a favor. Deus não quer dessa maneira. Deus não quer que a minha vida funcione assim, entende? Deus não quer que a minha vida seja assim. Você deve lembrar muito bem da história de 2 mulheres, Marta e Maria. Maria e Marta. Você deve recordar que Jesus foi na casa delas, lembra disso? A Marta recebe Jesus. Ô Senhor, seja bem-vindo, sente-se, fique à vontade. Já a Maria, ela assentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo ele ensinar. Foi isso que aconteceu. Ficou aprendendo dele. Enquanto isso, a Marta foi cuidar dos afazeres, das tarefas de casa. Num dado momento, você deve recordar disso, né? A Maria já ficou irritada, ou melhor,
Quem? A Marta ficou irritada. Tão irritada que ela chega lá na sala, não foi? Aí ela chega no lugar onde estava Jesus e a sua irmã, e ela chega já irritada. E dando bronca, gente, no hóspede, chamando atenção. Pensa eu ir na sua casa e ficar lá com alguém da sua família batendo papo, enquanto você está fazendo a picanha. Aí, num dado momento, você irritado, porque está sozinho lá, chega lá, ô pastor, você vem na minha casa e fica tomando a minha irmã que podia estar me ajudando? Gente, é uma situação desconfortável. Pensa o que aconteceu. Ela chegou irritadamente e disse assim: Senhor, não te importas que a minha irmã venha me ajudar? Você acha que ela falou naquele tom? Senhor, então, estou precisando de um apoio lá na cozinha, fazer a comida. Tem como o senhor liberar, por favor? Não foi isso. A expressão aqui, o toque do texto, mostra uma certa irritação. Senhor, não te importas que a minha irmã venha, me deixou só e que ela venha me ajudar? Estou precisando de ajuda. Aí lembra o que Jesus disse para ela? Marta, Marta, por que estás ansiosa e afadigada? Gente, fadiga é cansaço. Fadiga é esforço exagerado. É excesso de esforço. Isso quer dizer fadiga. E ela estava exatamente esgotada, cansada. E Jesus chama a atenção dela e fala: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Está conseguindo entender? Então ela estava tensa, gente, com aquele trabalho. Estava um exagero para ela, estava cansativo para ela aquilo. E eu te pergunto, precisa disso? Não precisa. A grande verdade, irmãos, aqui nesse texto que eu acabei de falar com vocês, relatar, é que Deus, Ele é a favor da pausa. Ele é a favor do renovo, está entendendo? Ele é a favor de você parar um pouco, e você precisa fazer isso, porque Ele é a favor da pausa. Tem horas que você tem que parar tudo, analisar tudo, e recomeçar, mas de uma outra forma, que não vai lhe trazer cansaço, exagero, que não vai esgotar ou tirar de você as forças. Entende isso? E aí a palavra de Deus, ela vai nos orientando cada vez mais a respeito desse assunto. Por exemplo, ganância, cobiça e avareza. São tudo parentes, gente. Não sei se são irmãos ou se primo um do outro, mas é tudo do mesmo parentesco. Ganância, por exemplo, significa desejo intenso das coisas. Ganância significa desejo intenso, excesso das coisas. Se você pegar então a ganância, pegar a cobiça e juntar com a avareza, é tudo da mesma família. Traz tudo o mesmo sentido, entende? Tudo a mesma coisa. Então Deus quer que eu seja ganancioso, avarento e cobiçoso. Deus quer que eu tenha excesso de desejos. Ou Deus quer que eu tenha desejo intenso das coisas. Não, não é assim que funciona. Você vai entender isso já. Então eu vou pedir para você abrir a Bíblia, para você entender, no capítulo 13 de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Esse é o primeiro texto que vamos estar usando para esta pregação. Hebreus 13.
Hebreus 13. E vamos ler aqui apenas um versículo, que é o de número 5. Está todo mundo bem? Que bom, né? Não estão com sono não, né? Tranquilo mesmo? Vamos lá. Versículo 5. O que diz aí? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Uma pergunta: temos ou não que confiar em Deus plenamente? Ficou fraco o amém, né? Eu achei um amém empolgante. Gente, vamos prestar mais atenção, ó. Temos ou não que confiar? Né? Porque, olha, ele está dizendo aqui, ó, não te deixarei nem te desampararei. Por que tanta avareza? Lembra que eu falei no início que ganância, cobiça e avareza é tudo da mesma família. Tudo da mesma família. E o texto agora está dizendo para mim o seguinte: sejam vossos costumes. A gente tem que adotar esse costume. Você tem costumes na sua vida? Tem gente que tem costume de colocar o chinelo sempre num canto da casa. Chega, já tira o sapato, vai para aquele, é um costume. O outro tem um costume de fazer o arroz usando manteiga ao invés do óleo. É um costume que tem. Estou falando aqui, mas não sei se existe isso. Mas não é? Existe. Vou tentar fazer em casa. Manteiga. Vamos ver se vai dar, né? Você percebe que cada um tem costume. Você tem costumes? Tem gente que tem costume de, quando tomar banho, e vai lá no varal e estende a toalha. O outro tem o costume de deixar a toalha no banheiro para a esposa estender. Não é assim? Ou deixar em cima da cama, né? São costumes. Tem gente que tem o costume de sempre limpar a casa, mas sem necessidade de limpar, mas quer limpar. E não tem mais o que limpar, mas tem o costume de limpar. Certo? São vários costumes, né? E aí eu fico vendo, aqui o texto está dizendo para a gente assim, ó, para a gente ter o costume, ó, sejam os vossos costumes sem avareza. A gente tem que ter esse costume de não ser avarento. Mas olha o que me chamou a atenção, está aqui, ó. Contentando-vos com o que tendes. Eu tenho que me contentar. O que quer dizer essa palavra ou essa expressão, contentar-vos com o que tendes? Ficar contente com o que você tem. Entende? Mas eu não posso desejar o melhor? Claro que pode. Quem está falando que não pode? Eu estou pregando aqui sobre coisas excessivas. Eu estou pregando sobre exagero. Exagero. Entende? Ter o que não tem, desejar o que não tem, irmãos, tem que desejar para ter. Mas eu já tenho desejo, se for para mudar para melhor, não vejo exagero nenhum nisso. O problema é que a pessoa tem e quer ter mais, sem necessidade de mais. E aí que o texto entra dizendo para a gente estar contente com o que nós temos. Fica contente com o que você tem. Eu tenho um carro, por que eu vou ter mais um carro? Não há necessidade para eu ter, mas eu quero ter. Mas fica contente com o que você tem. Daqui a pouco você vai montar uma agência de carro.
Porque quer, porque quer, porque quer. Olha a ganância. Estou falando disso. Entendeu, não? Olha o exagero. Você vai em algum canto da casa, e lá tem uma sapateira, às vezes tem gente que nem tem a sapateira, porque não cabe. De tanto sapato que tem. E se vai numa loja, e aí eu acho que vale mais para as mulheres isso, se vê um calçado diferente, dá um negócio assim, né? Compro ou não compro? Aí vem aquela santa pergunta, mas está precisando? Porque lá tem uma loja dentro da tua casa. Uma loja de um único número, claro. Olha para você ver, gente. Exagero é coisa excessiva, não precisa disso. Tem gente que é doente nisso. E gasta mesmo. Ah, mas eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Concordo com você. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o dinheiro. Mas você vai ficar bem? Aí você olha para aquele tanto de calçado, tem um que faz 5 anos que você não usa. Tem outro que você vai começar, o dia que você vai fazer aquela faxina, você começa a revirar, você nem lembra mais que você tinha aquele sapato. Olha que judiação, e tanta gente andando descalço. Eu não sei se você está entendendo, gente, eu não estou querendo ser radical aqui na pregação, mas eu estou tentando mostrar o que pode ser um exagero, sabe? A vida é tua, você faz o que você quiser dela, gasta o seu dinheiro em que você quiser, mas toma cuidado, que às vezes não há necessidade. Você pode estar investindo isso numa outra coisa, comprando uma outra coisa, fazendo alguém até feliz, sorrir, porque você pode comprar e dar de presente para alguém. Ah, isso eu não faço. Então, está vendo como é que é o tal da cobiça? O avarento tem esse espírito, sabe? De não dividir, ele quer ter para ele, mas não quer compartilhar com ninguém. Olha que perigo, coisa chata, né, gente? E aí eu fico então vendo o texto e observando, puxa, Deus quer que eu fique contente com o que eu tenho. Está entendendo? Eu tenho que ficar contente, gente, com o que eu tenho. Eu tenho uma esposa. Tenho que ficar contente com o que eu tenho. A minha esposa tem um marido. Ela tem que ficar contente. Por que eu vou querer ter mais uma esposa? Não, porque a Bíblia fala no Velho Testamento que podia. Você sabe, tem gente que é louco, né, gente? Lê aqueles textos do Velho Testamento e vê que o Abraão tinha uma mulher, o Jacó tinha 3, 4, sei lá quantas, 5, sei. E acha que pode ter também. Ah, mas para quê? Você tem que se contentar com o que você tem. Roupa dos outros. Nossa, cuidado com esse negócio de cobiça. Exagero. Quer ter a roupa dos outros. Se contente com o que você tem. Está entendendo isso ou não? A roupa dos outros é a roupa dos outros. Se eu tiver condições, eu vou comprar aquilo, mas não porque eu estou cobiçando, desejando aqui. Sabe aquela coisa que vira maligno? Estou falando de um olhar saudável, é igual o ciúme que o Espírito Santo tem da gente. Está na Bíblia isso. O Espírito Santo tem ciúme da gente, acredita? Mas a gente entende que tipo de ciúme é esse, né? É um zelo, é um cuidado que Deus tem conosco tão grande, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas tem gente que é excessivo em ter ciúmes, chega a ser doentio, e quando não se torna doentio, torna-se diabólico, satânico, de tão ciúme que a pessoa tem. Já viu a pessoa ciumenta? Marido, coitado, está lá trabalhando, pingando suor, você está onde? Daqui mais 10, 15, 20 minutos, 1 hora, liga de novo. Está onde? Passa 1 hora e meia, aonde você está? Mais 1 hora, 2 horas,
vai chegar que horas? Que isso? Ninguém aguenta uma mulher dessa não, gente. Mas você acredita que tem homem assim também? Tem homem que é assim. Fica monitorando o tempo todo a vida da mulher. Falta colocar uma câmera. Sabe? E dela mesmo. E ficar monitorando. Quando quer ligar pelo FaceTime. Ou pelo WhatsApp de vídeo, para ter certeza se ela está realmente lá. Trabalhando. Não é? Aí fica lá, gente. Deixa eu ver se você está falando a verdade. Não é? Ciúme excessivo, isso não faz bem, isso destrói, traz desconforto, faz mal e traz prejuízo. Entende ou não? Então isso nós precisamos observar. Você quer ver um outro texto? Que é bem dentro do que nós estamos pregando? Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. Eclesiastes capítulo 7. Quem já achou? Versículo de número, posso falar? 16. Ok? Posso? Diz assim, ó. Não sejas o quê? Demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Leia agora. Por que te destruirias a ti mesmo? Está vendo, gente? Ser muito bom tem que ser bom, mas você não pode ser demasiadamente. Entende isso? Porque ser justo aqui é ser uma pessoa generosa, bondosa, cheia de bondade, cheia do bem. Só que o texto está dizendo para a gente que até nas coisas boas a gente não pode, por exemplo, comer é coisa boa? É. Mas, se comer demais, vira um exagero. Se vira um exagero, pode virar um pecado. O pecado da glutonaria. Está na Bíblia. Aí você está cometendo um pecado. Olha para você ver como é que é sério. É coisa boa, mas tem que ter moderação. Uma vez eu fui. Eu e Rosane. Rosane e eu. Nós fomos na casa de uma irmã. O nome dela, o marido chamava-se Orlando, de Barueri. Logo que isso tem quase 30 anos atrás, para você ter uma ideia. Era casadinho de novo, uns 27 anos. E nós fomos. Ela se chamava Palmira, era o nome dela. Irmã Palmira e irmão Orlando. Eles eram obreiros na época da igreja. E ela me convidou para ir na casa dele, eu fui. Gente, penso numa mulher que cozinha bem. Que comida, que tempero. É irresistível não comer. E eu comi. Pensa o que aconteceu. Comi de novo. Mas tá bom demais. Comi. Eu fiz vergonha naquele dia, mas não estava resistindo. Sabe, fui tomado por uma tentação assim. Rapaz do céu. E eu comendo, mas comi, mas não parava. A Rosane chegou uma hora que disse, pelo amor de Deus, para de comer. Irmãos do céu, eu passei tão mal aquele dia, fui para casa, quase que eu fui parar no hospital. Gente, foi terrível. Nunca mais eu faço isso na minha vida, nunca mais eu fiz isso, mas é terrível.
coisa boa, não é? Só que eu exagerei. Então, por que você vai destruir a você mesmo, sendo demasiadamente? Não precisa. Não seja demasiadamente em tudo. Tenha o controle disso, entende ou não? Você sabia que Deus nos deu o controle para isso? Sabia que Deus deu o controle da gente controlar isso e não ser excessivos? Sermos excessivos ou não sermos demasiadamente? Sabe onde está isso, gente? 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos lá. 2 Timóteo 1. Olha o que está dizendo aqui, ó. Deus deu isso para a gente, ó, e a gente não usa, né? A gente não usa. São armas que Deus deu, mas a gente não está usando, é ou não é verdade? Quem já achou? Olha aí, irmãos, versículo 7, onde está, ó? Olha lá, porque Deus não nos deu, olha bem, porque Deus não nos deu o espírito de temor, que é medo, mas de quê? De fortaleza, e que mais? De amor, e agora? E de moderação. Então diga assim comigo, Deus me deu espírito de moderação. Agora deixa eu te explicar, moderação significa equilíbrio das coisas, controle, comportamento de quem evita excessos. Isso significa moderação. É um comportamento de quem evita excessos. É equilíbrio, é controle. Isto Deus nos deu, só que está em nós desativado. O que você precisa fazer? Ativar. Ativa, quando se vier os desejos excessivos, as vontades excessivas, demasiado, ativa. Aí você vai ter moderação. Opa, peraí, calma, deixa eu controlar aqui. Está conseguindo entender ou não? Moderação. Você vai controlando, vai controlando, vai controlando. Falando da comida, você vai controlando isso. Então, daqui a pouco, você vai pegar um peso que você não queria. Não é? Vai adquirir um peso que você não queria. Aí você vai ficar traumatizado, chateado, e vai querer entrar naquele regime que pode acabar com a tua vida. Ou não acaba? Acaba. Tem regime que acaba. E a mesma coisa, irmãos, no sentido de emagrecer. Está conseguindo entender? Tem gente que colocou na cabeça, eu tenho que ficar magro. Ela está tão doente com esse negócio de ficar magro, que ela está emagrecendo e está ficando feia. Não tem gente que tem esse negócio, tem gente que até morre, né? Tem esses modelos aí, porque é uma magreza, está excessivo, está demais aquilo. Tem até o nome, eu sei o nome. Quê? Anorexia. Não é fácil, hein? Não, e tem gente que tem isso, né? Não sei se é doença, que é. Não tem informação nenhuma sobre isso, conhecimento nenhum. Mas até aqui vocês entenderam? Conseguiu pegar a proposta da pregação? Não ser excessivo nas coisas, não seja exagerado, cuidado com isso, isso pode fazer mal, pode trazer desconforto e prejuízo, porque está demais. Eu vou terminar, mas agora eu vou terminar, irmãos, com chave de ouro, pelo amor de Deus, que vocês vão ouvir aqui agora é muito forte. Está preparado? O que é que deixa para...
quiser, semana que vem, posso falar? Gente, isso é muito forte que eu vou ler. E se eu falar com vocês que tem gente que está caindo nessa? Vou falar. Ó, Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Vamos ler? Primeiro versículo, vamos ler até o 5. O que está escrito? Ora, ajuda-me. A serpente era mais astuta que todas as do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a... Isso. E é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos, e sereis como o Deus, sabendo o bem e o mal. Deixa eu te explicar isso daqui que é profundo. Viu o que a serpente fez? Ela chegou, porque era astuta, com quem não quer nada, mas estava querendo alguma coisa, e perguntou: como é que é mesmo? Deus falou o quê? Que não pode comer? Como assim não pode comer? Do fruto? Não. Aí a Eva: não, dona serpente, Deus diz que a gente pode comer de toda árvore, de todo fruto, menos do fruto daquela árvore ali, ó. É a árvore da ciência e do bem e do mal. Ele disse que se a gente comer daquele fruto, você ao menos tocar, vamos morrer. Ouviu? Vamos o quê? Morrer. Então a serpente disse, olha o que a serpente respondeu: estranha essa conversa. Sinceramente, não vai morrer não. Não morre. Você pode ficar tranquilo que você não morre. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar como será o processo se você comer. Aí ela faz a proposta. Aí ela fala assim: porque Deus sabe, se você comer desse fruto, no dia em que você dele comer, sabe o que vai acontecer, Eva? Presta atenção, Eva, falando com você. Ó, os teus olhos vão se abrir. O quê? Vão se abrir os teus olhos. E tem mais, hein? Você vai ser exatamente como Deus. Seus olhos vão se abrir, você vai ser exatamente como Deus. Você vai ter uma sabedoria, uma capacidade, vai ter um conhecimento entre o bem e o mal. Prestou atenção? A gente já sabe o que aconteceu, né? Ou não sabe? Precisa ler? Isso vai cair na prova, viu, gente? O que aconteceu? Ela comeu.
Porque a serpente disse assim para ela, ó o que a serpente disse. Se você comer, os teus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Posso te falar uma coisa aqui agora, que é muito forte? Presta atenção. Eva quis. Calma. Eva quis o que ela já tinha. A semelhança de Deus. E o diabo disse, você vai ser como? Vai ser como o que eu já tenho, o que você está dizendo que eu vou ser como. Ela não entendeu assim, deixou-se levar. Ela quis o que ela já tinha. Irmãos, por que eu vou querer o que eu já tenho? Pode ser exagero. Isso vai me fazer mal. Isso vai me trazer desconforto. E isso vai me prejudicar. Ela quis o que ela já tinha. A semelhança de Deus. E aí a gente conhece a história, o que aconteceu. E por causa disso daqui, pronto, foi destruído todo o plano de Deus para a vida do homem. Aí começa-se o processo do resgate, até chegar em Jesus. Aí, precisava disso? Você está entendendo isso? Mulheres, irmãs, não era para a senhora sentir dor de parto, mas por causa dela, a mulher sente dor de parto. Homens, não era para você ficar suando a camisa, trabalhando, feito um louco. Mas por causa dela, e do marido também, né? Que o problema foi mais com o marido, que o marido topou, aceitou, isso que é o problema. Né? Quem pecou foi o homem, não foi a mulher, mas a mulher, ela induziu. Deu fruto, o homem comeu, lascou tudo. Aí Deus deu aquela sentença, a mulher vai sentir dor de parto e o homem vai, para se manter, vai ter que trabalhar e vai ter que suar para ganhar seu pão. Não era assim. Percebe o plano original? Foi destruído. Porque ela quis o que ela já tinha. Por que eu vou querer o que eu já tenho, gente? Estou precisando. Só por ganância? Por cobiça? Só por avareza? Só para dizer, eu tenho mais um. Eu tenho 3. Eu comprei uma camisa assim, eu tenho 4 dessa daí. Para quê? Está conseguindo entender ou não? Para quê? E tem muita gente que está querendo o que já tem. Eva quis o que ela já tinha, então tem muita gente querendo o que já tem. Para quê? Está entendendo, gente? É isso, ó. Cuidado com o exagero. Faz mal, traz desconforto e prejudica. Então, ativa o espírito de moderação que Deus colocou em você. E passa a ter o equilíbrio, o controle da situação das coisas. E viva na excelência, se contentando com aquilo que Deus te deu, com o que você tem. E à medida em que você vai melhorando, vai crescendo, você vai também melhorando a tua vida e vai crescendo a tua vida. Gradativamente, sem a necessidade de uma cobiça para ter, porque a partir do momento que eu tenho cobiça, a partir do momento que eu fico avarento para ter alguma coisa, cobiçoso, está entendendo o que eu estou falando? Ganancioso para ter alguma coisa, a partir desse momento, irmãos, em nome da ganância, em nome da cobiça, em nome da avareza, em nome dessa família, às vezes a gente é capaz de fazer qualquer coisa para ter aquilo. É onde vai entrando os prejuízos para ter aquilo. Tiro de onde não era para tirar, para ter aquilo. Desintero um compromisso que eu tenho, e eu tinha aquilo para aquele compromisso, só para satisfazer um desejo demasiado que eu tenho.
Olha os prejuízos que vão tendo aí no decorrer. Está conseguindo observar isso? Não, mas eu quero aquela camisa, eu quero aquela camisa, eu quero aquela camisa. Tira da água e luz para comprar a camisa. E depois, em nome da ganância, em nome da cobiça, em nome da avareza, as pessoas fazem qualquer coisa. São loucas para ter, para ter, para ter. Quando a serpente disse para Eva, Eva, você vai ser como Deus, ela deixou de se contentar que ela já era a imagem do Senhor, para entender ou achar que ela podia ser de outra forma como Deus. E isso não existe. Somos a imagem dele. Então, não precisamos da proposta do diabo para a gente deixar de ser o que somos. Ou de querer ser o que já somos. E o diabo está aí, irmãos. A serpente está solta por aí. E volta e meia essa serpente vem fazendo comparações. Justamente para você se descontentar com o que você tem. Achando que vai ficar mais contente tendo aquilo. E não é verdade, é mentira do capeta. Irmãos, vocês entenderam ou não? Cuidado com o exagero. Seja moderado. Vamos ativar o espírito de moderação que Deus colocou dentro da gente. E vamos passar a ter um pouco mais de controle. Como eu já disse, tudo você pode conquistar, tudo você pode ter, mas dentro da moderação, do equilíbrio, do controle de tudo. Você não precisa, como eu já disse, se matar, se desgastar, desfazer de alguma coisa para ter outra. Fique em paz, trabalhe com Deus em oração e Deus vai te dirigindo, vai te direcionando, vai te posicionando e logo, logo você está aí mais feliz do que você imagina. Amém. Vamos fazer igual a gente aprendeu. Amém. Onde você aprendeu isso? Comigo não foi. Eu lembro de quando eu ia na católica, na igreja católica, né? Aí, lembra que o padre fazia isso. Amém. Lembra disso? Aí a gente era pequenininho, a gente ia com o nosso pai e nossa mãe. Aí eu gostava disso, rapaz. Amém. Você sabia que Deus já tinha um chamado na minha vida desde então, né? Eu não era convertido ainda, era uma criança. E na época teve aquela coisa da festa junina. Sabe o que é ou não? Festa junina, não sabe não? Então, aí teve o negócio da festa junina. Aí a nossa sala foi escolhida para dançar, fazer aquelas entradas. Olha a chuva, lembra disso? Olha não sei o quê. Quem? Quadrilha. Quadrilha. Dançar quadrilha. E lá estavam lá, adivinha? Eu fui escolhido para ser o padre. Vocês acreditam? Deus já tinha um chamado na minha vida. Ali. Ó, para você ver como é que é a coisa, né, gente? Tanto tempo se passou e hoje eu falando amém. Vamos aplaudir a Jesus. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!